Adelaide, nós estamos conversando muito. Eu estou achando que essa conversa está desviando. Não, não, não pode. Eu estou achando que a gente tem que entrar de fato no tan, 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 tan. Comendo bem de sol a sol é um momento do programa, isso é um momento gastronômico que reúne esquetes para o Comendo Bem de Sol a Sol, que é publicado quinzenalmente aqui no canal até agora. E hoje nós vamos falar de um tema que a Adelaide Rego é expert. Nós vamos falar dos moluscos, os moluscos comestíveis ou não comestíveis. Ô Adelaide, como é que é esse negócio de comer molusco, hein? O seu som tá um pouco complicado, o seu som. Ele ficou cortado. Agora, Agora agora. está perfeito, perfeito, perfeitíssimo. Pronto, então, falando sobre os moluscos, eles são animais invertebrados, né? Tem corpo mole, embora a maioria tenha uma carapaça dura, onde eles se escondem, não é? Os mais conhecidos são polvo, lula, não é? Mas também são moluscos os escargos, os mexilhões e as ostras, que eu nem sabia que eram moluscos também, não é? Eles são, existem várias variedades deles, não é? Tem um valor nutritivo também bom, não é? São assim fáceis de preparar e assim agradam muito porque eles têm um sabor peculiar, não é? E aí eles podem ser preparados de várias formas, né? Por exemplo, as acabei de falar o nome. Bom, mexilhão pode ser em gratinado, com vinagrete, não é? Na paella, no arroz, não é? De mariscos. As ostras podem ser consumidas cruas, que se gosta muito. É só colocar limão e azeite e comer. Mas também podem ser gratinadas, que são uma delícia. O polvo também serve para fazer arroz de polvo, que é uma delícia, e de uma receita portuguesa muito famosa é o polvo alagareiro, que ele é feito passando-se ele na chapa, né, com azeite, e acompanha batatas, cebola, né, azeitonas, é muito gostoso, né? E a lula também pode ser consumida de várias formas, não é? Inclusive, ela faz parte da receita da paella, que é aquele prato bem típico de Barcelona, não é? E também fazem muito adorê, não é? Quer dizer, passado numa massa e frito, não é? Pode ser também com vinagrete. São assim, proteínas de grande valor, não é? Nutritivo, e que são saborosíssimos, não é? Então, são pratos deliciosos. É, eu, 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 eu sou um brutão. Eu como é tudo. Passou na frente, mexeu, tá certo, não mexeu, tá certo, eu estou comendo. É interessante que as últimas experiências que eu tive com os moluscos foram muito agradáveis. Eu lembro que nessa viagem agora, em Paris, eu comi o escargot. O que eu Ah, achei sim, ruim do foi. escargot foi a quantidade. Eu sou um glutão, né? Eu gosto de coisa grande, assim, volumosa, né? E o povo francês gosta mais de gente mais delicada, não sei o quê. Então botou lá um escargozinho pequenininho lá, tá certo? Eu comi aquele bicho e fiquei de olho no prato dos outros. Ninguém me ofereceu, eu fiquei lá com fome, né? Mas eu posso garantir.
que o escargot é Hum. delicioso. E isso me remete, Adelaide, à lembrança da minha infância. Ah, é? Eu não sei se já Sim. contei aqui, mas eu cresci num bairro do Recife chamado Madalena. E na Madalena, nós tínhamos perto da minha casa, eu morava na rua Monsenhor Silva. E perto da rua Monsenhor Silva havia um charco. E naquele charco morava uma família muito pobre. E aquela família sobrevivia dos frutos do charco. E, naturalmente, eu, como um garoto vivia brincando pelos cantos, né? E eu frequentava muito a casa daquela família. E elas gostavam muito de mim. E, evidentemente, que eu, como já era pequenininho, mas já era glutão, eles me ofereciam coisas e eu comia. Naquele tempo, entre os diversas iguarias que eles ofereciam, porque comiam aquilo, estavam, por exemplo, o mussum. Mussum é uma enguia uma enguia de água doce, um peixe assim, um peixe comprido, tá certo? Mussum Hum. é um bicho preto, escorregadio, e talvez por isso que deu origem ao apelido do mussum do Zacarias, lá, Ah, é o Zacarias mesmo. É, Bom, é. então eu aprendi a comer mussum lá com aquela família. Comia também uns peixinhos, eram peixinhos, esses peixinhos pequenininhos, tá certo? Eu pescava aquilo, o que chegava lá, comiam. Mas eu lembro que entre as coisas que eu comi lá, estava um tal de aruá. E o aruá é um molusco. O aruá é um tipo de escargot. A diferença é que se você, meu amigo, está aqui me ouvindo, estiver diante de um aruá, não como aruá. Eu comi e escapei, não tive nenhum problema. Mas o aruá é o transmissor da esquistossomose. Então a pessoa pode comer aquilo e se dar mal. Eu não dei mal, graças a Deus. Aí eu sou um homem de muita sorte, nunca peguei esquistossomose, mas eu lembro que eu comi o aroá pela primeira vez nessa residência, nessa casa. Não, é uma casa muito humilde, mas um pessoal muito bom, muito sério, muito cordato, muito amigo e que comia muito bem. Também lá ninguém pegou, cara. Eu acho que lá o aruá daquela região estava protegido contra qualquer coisa escostiosa. Mas não é um animal que se deva comer por conta disso. Não Ô, sei, Adelaide. Alexandre, deixa eu dar uma explicação. O aruá, ele transmite o xistosoma, né? Que é esquistossomose. Mas, na realidade, eu acredito que ele sendo cozido, ele morre, o xistosoma morre. O problema é de se tomar banho em rio que tenha ele, porque ele consegue penetrar pelos poros e aí sim ele dá muito problema, viu? Ele dá problema no fígado, não é? Ele dá problemas seríssimos e a pessoa não tem como se livrar mais daquilo, entendeu? O tratamento é altamente tóxico para o fígado, entendeu? E ainda assim a pessoa não consegue erradicar aquilo ali, entendeu? Então o perigo dele é você tomar banho em rio que tenha ele, entendeu? Agora, eu acho que uma vez cozido ele morre, entendeu? Então, eu retiro tudo que eu disse. Ah, Cozinha o bicho e coma abaixadinho, porque olha, ele é gostoso, viu? Naturalmente, ele tem a consistência dele, é assim, meio borrachosa. Mas é, se né? você mastigar direitinho, ele é delicioso. E, naturalmente, eu lembro que no último dia que nós estivemos no Porto, num tal de Bolhão, quem a gente for ao Porto, visite o Mercado Público do Bolhão. É um barato, tem alguns amigos. E lá, eu acho que foi no Bolhão. Não, no Bolhão. Ah, eu comi também um arroz De de marisco. marisco, que também é um tipo de molusco, não é? É isso É. mesmo. Mas em algum canto lá, que eu não lembro mais onde foi, eu comi tanto canto lá que eu não sei. Eu comi um tal de polvo alagareiro, também delicioso. Comeu naquele restaurante onde nós estávamos com Mila, com Ludwig, com o professor e Cláudia. Ah, foi? Ah, rapaz, então foi lá. Então isso também foi lá no Porto. Foi no Porto, foi no Porto. Foi Então, no no Porto. Porto, eu percorri, então, em Paris e no Porto, eu pude comer algumas iguarias
que se enquadram na categoria dos moluscos. E eu recomendo, Exato. coma todos, e com essa tranquilização que a Adelaide nos deu, pode entrar baixadinho também Ah, no no Aruá. aruá. É gostoso. Agora, naturalmente, como toda comida diferente, especialmente se ainda for tiver uma categoria inédita, você vai relutar um pouquinho, tal, mas olha para ela. E se tiver achando ruim comer o aruá, faz o seguinte, vou dar um segredo. Você chega na. Primeiro, vai almoçar lá pelas 2 da tarde. 2 da tarde. E vai num canto que não tenha nada para você comer. Não peça tira-gosto, não. Fique só lá. Conversando, conversando, conversando. Aí você pede uma feijoada. Depois de 1 hora, aí o garçom vem dizer, "Olha, não tem feijoada." Aí você pede um rabanete. Bom, quando é lá pelas 4, você está morto de fome. Ele faz, o que é que você tem aí pronto? Ele faz, temos aruá. Você vai achar o aruá delicioso, porque de fato ele é delicioso. Eu gostei bastante. E os moluscos, de modo geral, são muito bons e requer apenas que você tenha boa vontade e queira comer comida gostosa. Adelaide Rego, mas você está enrolando muito, Adelaide. Como é que está esse negócio? Olha, essa semana eu quero saber como é que está a pauta. Pois é, Alexandre, essa pauta hoje tá bem. Mas, Adelaide, você está tergiversando. Você está É, né? tergiversando. O momento gastronômico está começando e eu quero dizer a todo mundo que passa semana, passa o tempo e tempo aguardando. Está chegando o momento gastronômico. Vamos ver a marca está chegando, ela, cadê a marca? Está chegando aqui a marca, pronto. Está chegando aqui a marca que a Luiz Ricardo colocou para gente. Vamos ver agora. Muito bem, muito bem. Bom, hoje o momento gastronômico ele vai ser um momento gastronômico extremamente enriquecedor, porque existem alguns alimentos que eles caem no descrédito, mas eles têm algum tipo de coisa que a Adelaide vai nos dizer. Eu sou partidário dela. A gente vai falar sobre as Hum, gorduras. Ô, Adelaide, é. eu queria que você falasse um pouquinho sobre as gorduras. Pois bem, Alexandre, as gorduras, elas são macronutrientes, como são as proteínas e os carboidratos, tá? Isso são os macronutrientes. Então, a gordura é um macronutriente que ajuda a fornecer energia, né? A proteger os órgãos e também ajuda na absorção de vitaminas lipossolúveis, que são A, D, E e K. Todas elas são importantes, né? Existem três tipos de gordura: as saturadas, as insaturadas e as trans, tá? As gorduras saturadas, elas são aquela gordura que fica em cima das carnes, tá? É um tipo de gordura saturada, aquela dali. Mas a gordura do coco também é bastante, é a gordura mais saturada que existe, é a gordura do coco, sabia? Não Então, sabia, não. apesar de ser vegetal, né, não é animal, a gente pensa que é sempre gordura animal que é mais eh, prejudicial, né? Mas do coco, ele é a gordura mais saturada que existe. E aí começaram a usar, por exemplo, óleo de coco, era uma propaganda danada nesses programas de alimentação natural. Só que o óleo de coco, ele tem dois ácidos graxos que são aterogênicos. O que é isso? Que se depositam nas artérias, tá? Então, acabou aquela qualquer luxo de que era óleo de coco para tudo, para tudo, para tudo, entendeu? Acabou-se aquilo, tá certo? Então, é, na dieta, não é? No valor calórico da dieta, a OMS recomenda que as gorduras participem com 30% do valor calórico, tá? E as saturadas não devem passar 10% desse valor total das gorduras, tá? Mas além disso que eu falei, as gorduras têm também importância. Elas já fornecem energia, né? Protegem os órgãos, regulam a temperatura corporal, ajudam na absorção de vitaminas A, D, E, K, participam da formação de hormônios, conferem, lógico, conferem mais sabor e aroma aos alimentos, né? Você vê quando uma carne com gordura está sendo processada ali, ela tem um cheiro muito bom e o sabor
é demais, não é? E também elas atuam na produção de membranas, tá? Então, são nutrientes muito importantes e que, infelizmente, a internet tem ajudado a dar uma má informação sobre as gorduras. E com isso as pessoas ficam com medo de comer gordura, e tem gente que não come gordura nenhuma, mas isso é prejudicial, porque veja só, a formação de hormônios precisa demais de gorduras. E a pessoa que não come gordura nenhuma está tendo uma dificuldade em produzir esses hormônios. A gente sabe que os hormônios, eles são importantíssimos, né, para o funcionamento do organismo, né? Então, assim, é, são macronutrientes. Você vê, as gorduras participam com 30% do valor calórico da dieta. As proteínas, 10%, entendeu? Ou 20%, ou até 20%. E os açúcares em torno de 40%, né? De 30% a 40%, entendeu? Então, assim, são importantes. As gorduras são importantes. Agora, as gorduras trans, que são gorduras que são artificiais, né? Elas aparecem no processamento da indústria de alimentos, né? E essas daí, elas são as piores que tem, porque elas têm um poder heterogênico muito grande. Então, elas se depositam nas artérias e depois, como essas artérias estão com esse depósito de gordura, o sangue não pode passar com tanta fluidez e forma trombos. E com isso a pessoa pode ter infarto, pode ter AVC, né? Eh, e prejudicar a saúde, né? Então, assim, onde é que a gente encontra mais as gorduras trans? Nos produtos industrializados. Todos os produtos industrializados, eles têm essa gordura trans. E as gorduras insaturadas, elas podem ser mono ou poliinsaturadas, tá? As monoinsaturadas são os azeites e as poliinsaturadas são os óleos. Alguma pergunta? Não, não, eu quero dizer o seguinte, que você deu tudo pelo lado de dentro da gordura. O que a gordura faz, o que não faz, quer dizer, o papel, vamos dizer assim, nutricional da gordura. Nutricional. Mas existe um outro aspecto da gordura que eu queria que a gente Diga. conversar. É o aspecto da culinária, né? Ah, Como é então. que se usa gordura? Olha, eu sou partidário da gordura. Aquela picanha com aquela capa de gordura, eu acho aquilo sensacional. Me parece, pela minha observação, a gordura ela é fundamental para dar o sabor Bom, às isso eu carnes. já comentei, né? Que dá Não, sabor e aroma aos alimentos, pois é, né? isso é. Me diga, eu queria que você falasse um pouquinho isso aí. Quando a gente usa o uso vamos lá, Culinário, né? vai fritar um ovo, aí bota lá uma gordurinha, frita o ovo, aí vai fazendo não sei o quê, bota. Por que você falasse assim, o uso da gordura como um ingrediente da cozinha? Importantíssimo. Veja só, Alexandre, quase todas as preparações que você vai fazer leva gordura, tá? Você vai fazer uma papa, você não imagina a gordura, mas tem a gordura do leite, não é? Tem a gordura do leite. Minha mãe mesmo, quando fazia papa, no fim ela botava uma colherinha de manteiga. Né? Era. Dizia ela que ficava com sabor melhor. Eu nunca gostei muito dessa coisa, não. Mas veja, você vai fritar um ovo, como você falou, aí ou você bota óleo, ou você bota manteiga, ou bota margarina, ou bota azeite. Dessas daí, a melhor escolha é o azeite, tá? Então, em vez de botar manteiga, eh, eh, coloca um pouquinho de azeite numa frigideira que seja com em vez de ser teflon, ser com porcelana, porque ela não deixa resíduo, tá, no alimento. E então, agora veja, qualquer preparação que você vai fazer no almoço, você começa botando óleo, eh, alho e, e cebola, tá? Então você já está usando gordura, não é? Você tem a gordura que está na carne. A gente pode tirar, por exemplo, na galinha a gente tira o couro, porque o couro é onde concentra mais gordura, né? Na carne, você pode tirar as gorduras aparentes, né?
O filé, ele aparentemente ele não tem gordura, mas a gordura dele é interior, tá? Por isso que é uma carne tão macia. As carnes que quase não têm gordura, como músculo, como eh, peito, são carnes que quase não têm gordura. Então, são duras, né? Para amaciar, você tem que estar na panela de pressão ou numa panela qualquer, mas deixar cozinhar por muito tempo para poder amolecer, né? Porque a gordura, além de dar sabor e aroma, ela dá essa maciez às carnes, tá? Mas, assim, a maioria, você vai fazer um bolo leva algum tipo de gordura, ou leva manteiga, ou leva margarina, ou leva óleo, tá? Então, assim, a gordura ela faz parte da cozinha em quase tudo. Eu não, só no chá, só no chá você não bota gordura, tá? Mas assim, a maioria do que você produz na cozinha leva gordura, tá? Uma coisa que eu acho, na ensalada você bota o azeite, O azeite, bota a tal da gordura em tudo, né? é verdade. E tem um tal de torresmo, eita coisa gostosa. Tem um tal de bacon, diz que bacon é vida, é verdade? É, eles dizem que é vida, mas não é vida após a morte. É ruim mesmo, é. É, ali, Alexandre, aquilo é gordura saturada, entendeu? É a barriga do porco, Mas entendeu? outro dia eu estive num restaurante, quer dizer, eu não fui nem lá. O cara disse, eu fui perguntar o que é que quais são as comidas mais tradicionais aqui da região. E alguém me disse que, eu acho que foi em Lisboa, foi no Porto, é que tinha o bucho do porco, que era um prato extremamente apreciado lá naquela região. É, olha, dobradinha, né? Feijoada, tudo isso tem gordura. Tem gordura, né? É. Perfeito. Tá bom. Então, olha, Adelaide, eu queria que você desse como mensagem final desse momento gastronômico, a mensagem que você poderia dar, primeiro para as cozinheiras, de como usar a gordura. Se é melhor usar margarina, se é melhor usar manteiga, se é melhor usar o óleo de coco, se é melhor usar. Eu sei que toda comida baiana se usa óleo de coco. Não, azeite Leite de dendê. coco, né? A Azeite leite de de dendê, coco né? e azeite Aí eu queria dendê, que você né? desse uma mensagem final às cozinheiras com relação ao uso dos óleos e das gorduras. Olha, veja só, Alexandre, a margarina, ela já está condenada há muito tempo, né? Porque a margarina, ela originalmente, ela era líquida. Mas não teve aceitação no mercado. Aí o que é que aconteceu? Eles hidrogenaram a margarina para ela virar aquela consistência de pasta. E aí ela ficou saturada, porque quando hidrogena, satura, né? Então ela, ela já está condenada há muito tempo, tá? Então, entre usar margarina e usar manteiga, é melhor usar manteiga com moderação, tá? Porque se usava margarina assim, de forma indiscriminada, porque não faz mal, vou usar, entendeu? Mas já está provado que a margarina é pior, tá? O óleo de coco, como eu já falei, teve uma febre aí de óleo de coco, só que agora você pode ver, quase ninguém fala mais em óleo de coco. Porque ele tem, eu acho que é o palmítico e o esteárico, esses dois ácidos, eu acho que eles se depositam nas artérias, entendeu? Então, já se sabe que não é coisa tão boa assim, não é? E o azeite, ele é o melhor tipo de gordura que tem. É uma gordura monoinsaturada, tá? Mas ele é assim. Mas também a gente tem que ter cuidado. Por exemplo, você não pode esquentar demais o azeite, porque ele se modifica. E aí começa aquele processo da gordura começar a ser prejudicial. Agora, e se você vai usar o azeite, é melhor você usar o azeite que não é extra virgem. Se você vai esquentar o azeite, é melhor usar o que não é extra virgem, o azeite normal, tá? Então, assim, primeiro que tudo, não usar fritura. Fritura é um tipo de gordura muito prejudicial, porque principalmente o alimento que é ali colocado, ele acumula muita gordura dele, tá certo? Aquela gordura que está ali, ela já foi uma gordura modificada, tá? Muitas vezes ela é reutilizada e aí se forma um tipo de produto chamado acroleína, que é cancerígeno,
A fritura, ela é prejudicial para o estômago, para o intestino, para o fígado. Então, assim, não tem vantagem nenhuma em se comer gordura, né? Agora diz assim, não vai comer nunca. Não, você gosta muito de coxinha, coma numa festa, num aniversário. Mas tem gente que come todo dia fritura. Vai fazer uma galinha, tem que ser frita. Vai fazer uma carne, tem que ser frita. Não é assim, gente. Olha, existe preparação no forno, na panela de pressão, não é? Na panela normal, as carnes mais macias, você pode fazer de molho, não é? Então, assim, existem várias formas de preparar os alimentos que ficam saborosíssimos e que não são prejudiciais à saúde. Perfeito. Bom, de qualquer forma, nós estamos aqui, tivemos uma aula de como usar, de como não usar as gorduras. Eu devo dizer a todos que eu sou partidário das gorduras, eu adoro queijo, e eu adoro feijoada com aquela, como é, né? Eu adoro um torresmo. Evidentemente que a gente tem que fazer isso com uma certa moderação, e se vai a salada, eu boto bastante azeite, né? E dizem que o azeite faz bem ao corpo. Eu não sei exatamente o que, mas eu acho que a gordura é uma coisa muito gostosa. Os cupins, a gente vai numa churrascaria, aquele tal do cupim, que eu não sou muito chegado, mas diz que o cupim, ele é basicamente gordura, né? As carnes que não têm gordura, eu não sou muito chegado. E o tal do torresmo, e o tal do bacon, eu acho que é vida. Toda vez eu levo um carão, dizendo que não é vida não, né? Mas de qualquer forma, né? Pois é, pois é. Bom, nós estamos chegando ao final mais esse momento gastronômico da Semana em Revista. Vamos colocar aqui hoje nós conversamos sobre as gorduras, e Adelaide, estamos chegando à pauta.